Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio imediato e a segurança inabalável de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço acolhedor da nossa mãezinha Maria e a força renovadora do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita visite a sua sala de estar, a sua cozinha, o seu quarto, abençoe as ferramentas do seu trabalho e derrame um bálsamo de coragem sobre aquele peito que, quem sabe hoje bem cedinho, acordou tão apertado pela angústia, assustado com os rumos da vida, sentindo-se sozinho ou com a nítida impressão de que está prestes a afundar. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro remédio santo para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa correria maluca de boletos, prazos e barulhos do mundo para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra acalme os ventos que tentam nos destruir. Irmãos amados, o Evangelho de hoje é um espelho perfeito da nossa própria vida. Jesus entra na barca e os discípulos o acompanham. O mar da Galileia, onde eles estavam, é conhecido por ser traiçoeiro. Do nada, levantam-se ventos terríveis. E o texto diz exatamente isso. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Minha gente, imaginem o desespero daqueles homens. Muitos ali eram pescadores experientes, sabiam nadar, conheciam aquele mar como a palma da mão. Mas a tempestade foi tão violenta que o conhecimento humano deles não bastou. A água começou a entrar, o barco começou a pesar, e o medo da morte bateu na porta. E onde estava Jesus? O Evangelho nos dá um detalhe impressionante. Jesus, porém, dormia. Vamos trazer essa cena para o nosso dia a dia, meus filhos. O barco é a sua vida, é a sua casa, é o seu casamento, é o seu emprego. Muitas vezes, nós estamos caminhando direitinho, fazendo as nossas orações, e de repente, sem aviso prévio, o tempo fecha. Levanta-se a tempestade daquela doença grave que o médico descobriu, vem a onda gigante do desemprego que acumula as contas, chega o vento forte da traição, da briga com o filho que se envolveu com coisas erradas, ou aquela tempestade silenciosa e terrível da crise de ansiedade e da depressão, que faz parecer que o nosso peito vai explodir de tanto pavor. E aí, no meio do sofrimento, a gente olha para o céu e tem a sensação de que Jesus está dormindo. A gente reza, chora, pede um sinal, e parece que o céu está em silêncio. A gente pensa: meu Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo que a minha família está desmoronando na areia movediça dos problemas? Os discípulos, apavorados, foram até Jesus, acordaram o Mestre e gritaram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E vejam a reação mansa, mas firme, do Salvador. Ele não acorda assustado. Ele olha para eles e faz uma pergunta que perfura a nossa alma: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Meus filhos, Jesus não estava brigando com eles por estarem com medo, porque o medo é um sentimento humano. Ele estava mostrando que o erro deles foi achar que, mesmo com Jesus dentro do barco, o barco poderia afundar. Preste atenção nisso, minha gente amada. Se Cristo está na sua barca, se você entregou a sua vida a Deus, o seu barco pode até balançar, a água pode até entrar, o vento pode rasgar as velas, mas você não vai afundar, porque o dono do universo está no comando. Em seguida, Jesus se levanta com toda a majestade, ameaça os ventos e o mar, e o Evangelho diz que fez-se uma grande calmaria. A palavra de Jesus tem autoridade absoluta. Os mesmos discípulos que conheciam o mar ficaram admirados e disseram: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Hoje, minha gente, Jesus quer se levantar na sua vida. Ele quer ordenar que a tempestade do seu coração se acalme. Pare de tentar lutar contra o vento sozinho, usando apenas as suas forças humanas. Vá até o leito da oração, acorde a sua fé e entregue o controle total para o Senhor. O mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia está vivo aqui e agora,
pronto para trazer a paz que você tanto precisa para sua casa. Confie e descanse nos braços do Pai. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, soberano absoluto dos céus, da terra e dos mares, nosso Salvador nas horas de aflição, nossa âncora segura no meio dos vendavais da vida. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, ultrapassando todas as distâncias por meio desta tela, formando um verdadeiro exército de intercessão, clamor e total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, desarmamos o nosso orgulho, despimos as nossas falsas seguranças e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas paralisias, os nossos medos descontrolados e as nossas lágrimas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que habita a nossa barca, o Deus que não nos abandona no meio do naufrágio e que, com uma única palavra de autoridade, faz cessar a pior tempestade que tenta nos destruir. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Mestre, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós fomos homens e mulheres fracos na fé, deixando-nos dominar pelo desespero e pela murmuração, como se Tu estivesses ausente ou esquecido de nós. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós tentamos resolver as tempestades da nossa casa, do nosso casamento e do nosso trabalho usando apenas a nossa força humana, o nosso orgulho, a nossa arrogância ou o nosso dinheiro, esquecendo-nos de Te buscar em primeiro lugar. Perdoa a nossa pressa, a nossa desconfiança diante dos Teus aparentes silêncios e a nossa falta de entrega total à Tua providência divina. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a incredulidade do nosso ser, quebra os nossos medos paralisantes e dá-nos a graça de uma fé madura, firme e corajosa, que sabe descansar em Ti mesmo quando as ondas estão cobrindo a nossa barca. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está sendo açoitada por ventos violentos, por enchentes de problemas e por ondas gigantescas de sofrimento, precisando desesperadamente que Tu te levantes hoje e ordenes a calmaria sobre as nossas vidas. Nós Te apresentamos, Senhor, os doentes da mente e das emoções, todos os irmãos e irmãs que estão rezando conosco agora e que se encontram afogados na tempestade escura da ansiedade generalizada, que acelera os batimentos cardíacos, aperta a garganta, gera falta de ar e traz um pavor constante do amanhã. Visita os filhos e filhas que estão naufragando na masmorra fria e solitária da depressão profunda, pessoas cujas barcas emocionais parecem estar afundando na tristeza, que perderam o brilho nos olhos, que choram escondidas e que são atormentadas por pensamentos de morte, de inutilidade e de ruína completa. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e Restaurador, entra nesses quartos escuros agora, Jesus. Ameaça esses ventos de destruição mental. Toca no sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de pânico, de fobia social, de insônia crônica, de pesadelos e de desespero. Dissipa as nuvens carregadas do medo e derrama a paz mansa e inabalável que o mundo não pode dar, devolvendo o equilíbrio e a alegria de viver debaixo do Teu cuidado amoroso. Nós Te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão enfrentando as tempestades brutais das enfermidades físicas, vendo o próprio corpo fraquejar diante da dor e das limitações. Passa agora, Jesus, com a sombra curadora e vivificante do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais, entra com a Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades, visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas sobre os leitos das nossas casas, onde há alguém gemendo de dores terríveis neste exato segundo. Nós clamamos, com a fé audaz que move montanhas, por aqueles que receberam diagnósticos médicos assustadores de câncer, tumores malignos, leucemia, problemas cardíacos graves, sequelas de AVC e doenças crônicas ou degenerativas incuráveis aos olhos da medicina dos homens. Apresentamos-te os irmãos que sofrem com dores severas na coluna, nos ossos, nas articulações,
os que lutam contra doenças autoimunes, insuficiência renal, diabetes e males respiratórios que roubam o fôlego da vida. Tu és o dono da vida, aquele que ordena aos ventos e ao mar. Nós te suplicamos de braços erguidos ao céu, levanta-te na saúde desses teus filhos, repreende a enfermidade, desfaz as células malignas, limpa o sangue de toda impureza, renova as forças falidas e reconstrói a saúde de cada um, para que eles possam testemunhar o teu poder milagroso. Seja o Senhor da nossa barca familiar, Príncipe Supremo da Paz. Nós clamamos por restauração, harmonia, fidelidade e providência divina sobre as nossas casas e sobre os nossos lares. Não permitas que a tempestade da divisão e do ódio afunde as nossas famílias. Olha para os casamentos que estão prestes a naufragar, desgastados pela falta de diálogo, pelo orgulho de quem não sabe pedir perdão, pela indiferença e pelas brigas constantes. Une novamente os corações dos maridos e das esposas com o cimento do teu amor verdadeiro e da reconciliação. Clamamos com lágrimas nos olhos, Mestre, pelos nossos filhos, jovens e crianças. Arranca essa geração das ilusões destrutivas do mundo, das garras cruéis do tráfico de drogas, do alcoolismo, da pornografia, da criminalidade e das falsas amizades. Liberta a nossa juventude do vício hipnotizante das telas de celular e da internet, que isola os corações dentro da mesma casa. Que as nossas casas voltem a ser portos seguros de paz. Pai Celestial e nosso fiel provedor, nós te entregamos as angústias financeiras e materiais que têm tirado o sono, a fome e a tranquilidade de tantos pais e mães de família trabalhadores. Tu que acalmas o mar, olha para o desempregado que bate nas portas e só recebe não. Olha para o trabalhador autônomo que vê as vendas caírem. Olha para quem está afundado em dívidas e juros, e para a dona de casa que olha o armário e vê o mantimento acabando. Abre de par em par as janelas da tua providência sobre as nossas casas. Destranca portas de empregos dignos, abençoa o suor do nosso trabalho honesto, multiplica o pão na nossa mesa e afasta para bem longe de nós o fantasma da miséria, da fome e da humilhação. Nós consagramos a Ti, ó Deus de amor, o nosso presente, o nosso futuro e tudo o que somos. Segura firmemente as nossas mãos, repreende os ventos contrários, pois sabemos que a nossa vida pertence unicamente a Ti, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento extraordinário de graça, de céu aberto e de fortalecimento espiritual nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração de fé. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como aquela sensação de pânico e de desespero sumiu e o peito se encheu de uma calmaria santa. É o poder de Jesus agindo na nossa barca. A grande e urgente lição que o Evangelho nos deixa hoje é um bálsamo para nossa alma. Não importa o tamanho da tempestade, o que importa é quem está dentro do barco com você. Se Jesus está na sua vida, o naufrágio está proibido. Pare de olhar para a altura das ondas, pare de focar no tamanho dos problemas e comece a focar no poder daquele que até os ventos e o mar obedecem. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com pessoas naufragando na ansiedade, casamentos se destruindo nos vendavais das brigas, e famílias inteiras afundando no desespero porque esqueceram de clamar a Cristo. Eles precisam urgentemente ouvir essa palavra de salvação para lembrarem que há um Deus que acalma o mar. Por favor, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga nada, mas ajuda esse vídeo a crescer e essa luz a chegar até aquela pessoa que sente que o seu barco vai afundar hoje e pensa em desistir de tudo. Ative também o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas em oração todos os dias, fortalecendo a nossa igreja doméstica. E o gesto missionário mais importante de todos, compartilhe muito este vídeo. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua família, para os seus amigos do trabalho, para aquela pessoa que está passando por uma tempestade na saúde ou nas finanças. Leve a calmaria de Jesus para eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com fé até o último segundo, acordou a sua fé e tomou posse da sua vitória, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de vitória: Jesus está na minha barca. Deixe esse comentário abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático de pai, cheio de carinho, para transformar a sua semana inteira. Nesses próximos dias, toda vez que um problema parecer grande demais, ou quando a ansiedade tentar dominar a sua mente, não comece a reclamar ou a se desesperar. Silencie o seu coração por 30 segundos, respire fundo e faça como os discípulos, clame o nome de Jesus com fé. Diga: Senhor, salva-me. Você vai ver que, imediatamente, o Mestre vai trazer uma clareza para sua mente, uma paz para o seu peito e a tempestade vai começar a ceder. Exercite a confiança todos os dias. Vão em paz, na certeza de que a barca de vocês está segura e que o Senhor lhes acompanhe sempre. Um abraço bem apertado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos firmes com Deus.